É um prazer enorme estar aqui nesse evento com essas entidades discutindo a Petrobras, a soberania nacional e o futuro. O Estrela, ele é um ser extraordinário no mundo. Não sei se todos vocês sabem, mas o Estrela está associado a duas gigantescas descobertas do mundo, do petróleo. Eu acho que tem pouquíssimas pessoas que tenham essa biografia. Estrela participou da equipe de exploração do Iraque, que descobriu o Majnun, que era, na época, a maior descoberta do mundo, e participou e dirigiu a Petrobras na descoberta do pré-sal. Então, Estrela tem na biografia pessoal dele duas gigantescas descobertas de petróleo no mundo. Eu acho que ele é o único com essa biografia. Portanto, é uma honra estar com ele aqui. Mas não só essa honra. Eu entrei na Petrobras em 2003. Quando eu cheguei para tomar posse, eu encontrei Estrela. E me lembrei que 10 anos antes, nós tínhamos nos encontrado no Japão, numa missão para estudar as mudanças na indústria japonesa. Eu, na época, estudava a transição das relações de trabalho e das mudanças industriais, e o Estrela, evidentemente, eu era um professor universitário pobre, miserável, que não tinha dinheiro para nada, e o Estrela era um geólogo da Petrobras, cheio de dinheiro, então era uma diferença substantiva, entendeu? Na sua despesa no Japão. Mas a Estrela me inspirou, lá em 94, como uma pessoa dedicada, um nacionalista autêntico e uma pessoa extremamente comprometida com a soberania nacional em pleno governo militar. Era o início da mudança política brasileira, quando a gente se encontrou a primeira vez. Portanto, é uma honra enorme estar compartilhando essa mesa com ele. Eu não vou ter a capacidade, nem vou pretender fazer o resgate histórico que o Estrela fez, não só pelo conhecimento aprendido, mas pelo conhecimento vivido. Mas vou me concentrar no século XXI. Eu acho que nós temos que entender um pouco o que aconteceu de 2000 para cá. Quando nós assumimos o governo, nós estávamos numa batalha internacional muito grande entre aquilo que Estrela chamou do decálogo da banca, né? O decálogo dos poderosos, que queriam transformar todas as relações de trabalho, que queriam transformar a democracia, que queriam transformar as economias do mundo numa visão do consenso de Washington, que era uma visão ultra-neoliberal, de redução do tamanho do Estado, de exacerbação das relações de mercado e de uma política econômica voltada para poucos. Nós assumimos o governo nesse contexto. Mas é importante, como nós estamos na área do petróleo, ver um pouco o que acontecia com o mercado de petróleo. Nesta época, os Estados Unidos eram o maior consumidor de petróleo do mundo. Os Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam vivendo uma crise muito séria naquele momento, que era uma crise provocada pelos ataques de 2000 e 2001 nas Torres Gêmeas. E esses ataques que foram feitos nas Torres Gêmeas, mesmo que oficialmente o governo da Arábia Saudita não tivesse envolvido, os ataques foram feitos por sauditas. E a Al-Qaeda tinha vínculos importantes com segmentos da classe dominante saudita. O Bin Laden era de uma família rica saudita. E esse fenômeno criava um problema com os Estados Unidos, porque a Arábia Saudita era a principal fornecedora de petróleo para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos
em 2001, começa uma brutal, violenta, a imperialista ação contra o chamado terrorismo. E nessa ação, busca atacar todos os lugares do mundo. E cria conflitos, evidentemente, com o seu principal fornecedor de petróleo, que é a Arábia Saudita. Nesse momento da relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, os Estados Unidos também passam a adotar internamente, porque é falácia dizer que o Estado americano não atua na área de petróleo nos Estados Unidos, é mentira pensar que o mercado americano é exclusivamente mercado. Os Estados Unidos intensificam suas políticas de apoio à expansão da tecnologia de fracking nos Estados Unidos para expandir a produção do chamado shale gas nos Estados Unidos. Não há novas descobertas. A ideia dos Estados Unidos é intensificar a exploração das suas áreas já produtoras, tentando recuperar mais dos remanescentes dos reservatórios que existiam nas suas áreas. Os Estados Unidos tinham duas características que são únicas até hoje nessa relação. Primeira característica, tinha uma indústria de perfuração e de fornecimento de equipamentos e de insumos para a perfuração muito vasta e muito pulverizada nos Estados Unidos, com capacidade de responder rapidamente à demanda de intensa perfuração que o shale gas, que o fracking exige. Então, o primeiro elemento, ele tinha na superfície uma indústria organizada que possibilitava crescer rapidamente sua atividade de perfuração e completação de poços, que aumentaria rapidamente a sua produção. E o segundo elemento fundamental que viabilizou a expansão do fracking nos Estados Unidos, que foi a possibilidade de utilizar gasodutos com capacidade ociosa para transportar o gás encontrado embaixo das rotas principais de gasodutos dos Estados Unidos. Com isso, com essas duas características que são específicas dos Estados Unidos, não são características geológicas, são características da organização do setor produtivo de petróleo e gás nos Estados Unidos, os Estados Unidos deu um salto de grande importador de petróleo, virou exportador de gás e quase exportador de petróleo em 6 anos, de 2008 a 2014. Então, há, nesse período inicial dos anos do século XXI, uma mudança profunda da posição dos Estados Unidos, o maior consumidor do mundo, em relação à produção doméstica de petróleo nos Estados Unidos. Esse aumento da produção doméstica foi uma campanha e um programa do governo americano semelhante ao programa que o Kennedy lançou de ir à Lua na década de 60. Então, o primeiro elemento importante a se considerar é que, do ponto de vista do petróleo, os Estados Unidos, nesse período de 2000 a 2014, 2015, nesses primeiros 15 anos do século XXI, os Estados Unidos muda completamente a sua posição em relação à produção doméstica e importação de petróleo. E muda por decisão de Estado, muda por decisão política, não muda por razões de mercado, não muda por razões de transformação dos preços relativos, mas muda por intenção. É uma política intencional de garantia da segurança energética para a segurança da grande potência mundial que é os Estados Unidos. Então, esse é um primeiro elemento importante. Quer dizer, esta mudança dos Estados Unidos ocorre. Simultaneamente, há uma outra mudança muito importante de um país que sai na década de 70, 80 e até a década de 90 de um país miserável, um país basicamente rural, um país basicamente agrícola, com amplas áreas desérticas, com terrenos muito difíceis de produção,
mas com a população gigantesca no mundo e com um regime político que tem um projeto de longo prazo, que é a China. O Estado chinês, ao desenvolver o 8º e o 9º Plano Quinquenal de Desenvolvimento, que ocorre lá no início da década do século XX, XXI, define que a China deveria caminhar em 3 direções do ponto de vista do petróleo e do gás. De um lado, estimular a produção nacional. De outro lado, expandir a ação das empresas estatais fora da China para garantir o suprimento de petróleo e gás fora da China. E terceiro, estimular alternativas energéticas que substituíssem a utilização do petróleo e do carvão na China. Bom dia, deputado Hilton. Então, essa situação da China também é extremamente relevante, porque a China, no início do século XXI, ela está em ascensão. Ela está crescendo na sua posição internacional e ela está intensificando sua disputa direta com os Estados Unidos, que tem essa mudança que eu já mencionei. Então, nós temos um segundo fenômeno importante, é que o grande consumidor do petróleo, depois dos Estados Unidos, tem uma política de Estado e soberania nacional vinculada a suprimento de petróleo e gás natural e redução da utilização do carvão na sua matriz energética. Com forte ação do Estado nessa direção. E com forte expansão internacional das empresas estatais chinesas no mundo. A terceira característica do século XXI, que eu acho que precisa ser mencionada, é o que acontece com a Rússia pós-queda da União Soviética. A Rússia, pós-queda da União Soviética, passa por um gigantesco, acelerado e selvagem processo de privatização das estatais na Rússia. As empresas estatais, o setor de petróleo que tinha 300 empresas estatais, se desmonta. E você tem uma rapinagem feita por oligarcas russos que assumem essas empresas na Rússia. A partir de 2004, no entanto, o Putin retoma o governo e retoma uma política de reestatização das empresas estatais de petróleo e gás na Rússia. E o Putin, por mecanismos mais diversos, inclusive vários mecanismos heterodoxos, como o uso da violência, da polícia política, etc., 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 de fato retoma o papel do Estado na gestão do petróleo e gás na Rússia. E a Gazprom passa a ser a maior empresa de gás do mundo, e a Rússia aumenta enormemente sua capacidade de exportação de petróleo, tanto para a Europa como para a China, redefinindo a geopolítica mundial pós-2004. Portanto, tudo isso mais ou menos contemporaneamente à história que o Estrela contou aqui, da nossa descoberta dos poços de 220 milhões de dólares, que são decisões que a empresa estatal brasileira tomou nesse contexto. Então, nós tínhamos, de um lado, claramente um avanço das ideias neoliberais. Nós tínhamos, de um lado, claramente o avanço das ideias de destruição do Estado, mas na área do petróleo e gás. Um retomar no mundo inteiro do papel do Estado. É nesse contexto que o Brasil, que nunca foi um país relevante no mercado internacional de petróleo, nunca foi relevante porque, de um lado, nós não tínhamos uma produção suficiente para aumentar a exportação, e, portanto, não era muito relevante nossa exportação. Basicamente, nós não exportávamos nada, porque sequer tínhamos para a produção doméstica. Nós não éramos sequer autossuficientes na produção de petróleo. Esse país descobre o pré-sal. E ao descobrir o pré-sal, mais importante do que, de fato, produzir o petróleo,
abria-se uma enorme fronteira de possibilidade de encontrar novos recursos. O sucesso exploratório naquele momento era enorme. Nós, mesmo arriscando como nós arriscamos, nós tínhamos um sucesso exploratório altíssimo, comparativamente à média da indústria mundial. De tal maneira que o pré-sal brasileiro, naquele momento, virou a joia da coroa para o mercado internacional. Não é à toa que o computador foi roubado, não é à toa que a quarta frota foi feita, e não é à toa que nós passamos a receber visitas de Bush, que visita a Petrobras. O presidente dos Estados Unidos visitou a Petrobras, eu tenho foto dele com o capacete da Petrobras visitando o campo da Petrobras, visitando a base de distribuição lá no Príncipe Inglês. Não. O Príncipe Inglês, tá certo? Os chineses vêm conversar com a Petrobras virou centro da atenção da geopolítica internacional, porque nós estávamos em cima da maior descoberta dos últimos anos. E, olhando para o futuro, estava no pré-sal a maior possibilidade de crescimento da produção de petróleo do mundo. Você sabe que a produção de petróleo vem de duas fontes principais. Né? De um lado, descobertas, e as descobertas dependem muito da geologia, e de outro, do fator de recuperação dos campos em produção, que dependem mais da tecnologia e das condições econômicas. A Petrobras estava em cima dessas duas coisas de forma melhor nas descobertas do que na recuperação. A Petrobras não é muito boa no fator de recuperação. A gente, na realidade, deixa muito petróleo debaixo da terra, podendo aumentar o fator de nossa recuperação. E, nesse sentido, Estrela tem razão, os campos maduros, os campos em terra são fundamentais como laboratórios para aumentar a nossa capacidade de recuperação dos campos produtores. Mas a Petrobras estava em cima de uma gigantesca descoberta. Uma gigantesca descoberta já realizada e um potencial exploratório gigantesco. Não conhecido ainda, mas potencialmente conhecido. Então, evidentemente que nesse contexto, nós tínhamos ainda dois elementos, digamos, favoráveis para o país. O primeiro elemento é que nós conseguimos constituir, naquele momento, uma empresa integrada do poço ao poste, como a gente dizia. A gente produzia, explorava petróleo, produzia petróleo, refinava petróleo, transportava petróleo e derivados, participava da petroquímica, participava dos biocombustíveis, participava do gás natural, participava dos fertilizantes, participava do varejo, da distribuição, e tinha uma enorme relação com a sociedade. O plano estratégico da Petrobras, para quem era daquele tempo, e eu vou lembrar, dizia que a Petrobras queria ser a preferida entre todos os seus públicos de interesse. A Petrobras não queria ser só participar com vários públicos de interesse, ela queria ser a preferida entre os diversos públicos. O que significa isso? Que a Petrobras queria ser a preferida dos trabalhadores, mas a Petrobras também queria ser a preferida dos consumidores, a Petrobras queria ser a preferida dos fornecedores, a Petrobras queria ser a preferida da sociedade, a Petrobras queria ser a preferida das comunidades em volta. Então, ela tinha um exercício de gestão, de equilíbrio entre diferentes interesses. Ela não queria apenas ser a preferida dos acionistas. É claro que ela ia atender também os acionistas, mas ela queria ser um equilíbrio entre diversos públicos de interesse. Esse é o primeiro elemento interno à Petrobras que era relevante. Mas havia um segundo elemento externo à Petrobras, mas que era fundamental, que a sociedade brasileira tinha no governo brasileiro um projeto de desenvolvimento nacional. Então, o governo brasileiro, naquela época, tinha um projeto de redução de desigualdades, um projeto de afirmação da nação brasileira e um projeto de intervenção do Estado para promover o desenvolvimento e crescimento, com autonomia em relação aos centros de poder do mundo. Então,
com capacidade de produzir petróleo, ampliando as suas relações com diversos segmentos, e com um governo favorável a um projeto nacional de autônomo desenvolvimento, nós fizemos uma grande mudança no país em 2010. Em 2010, nós mudamos a legislação brasileira. Nós mudamos a legislação brasileira, reafirmando o papel da Petrobras, na medida em que nós colocamos que todas as atividades novas do pré-sal, a Petrobras seria a operadora única dessas novas áreas. Nós mudamos a regra do jogo, dizendo que os leilões não seriam mais de concessão, em que as concessionárias ficavam donas do petróleo, mas os leilões seriam feitos para, no contrato de partilha de produção, que você compartilha os ganhos futuros com a nação brasileira. E nós colocamos uma política crescente de conteúdo nacional que viabilizava a expansão de uma cadeia produtiva brasileira, fortalecendo a engenharia brasileira e os fornecedores no Brasil. Eu me lembro da discussão com o Estrela, que Estrela dizia que tinha que ser empresa brasileira, e eu dizia, não, tem que ser empresa no Brasil, não precisa ser necessariamente brasileira, mas a Estrela sempre defendia que as empresas tinham que ser brasileiras. Eu dizia, não, rapaz, mas eu quero emprego no Brasil, eu quero A gente tinha esse debate várias vezes, a gente debateu essa questão, mas o fato é que nós conseguimos fazer essa questão na área do petróleo, mas tinha ainda um quarto elemento extremamente relevante, que foi constituído um fundo social que ia pegar todas essas receitas que o governo ia ter e ia investir isso em educação e saúde do país para o nosso futuro. Então, nós tínhamos um modelo novo, anti-neoliberal, anti-imperialista, nacional, de desenvolvimento do petróleo e do gás no Brasil. Evidentemente que os Estados Unidos, e aí tem um fenômeno importante no mundo capitalista, nesse período que eu não mencionei anteriormente, de propósito, que é um fenômeno em duas direções. De um lado, nós tínhamos uma crescente financiarização das relações econômicas do mundo, com o aumento dos fluxos financeiros descolados do fluxo real. Então, no mercado de petróleo, por exemplo, você transaciona hoje 10 vezes mais barris do que, de fato, você muda de mãos os barris. Então, você tem hoje uma demanda e uma oferta no mundo de barris em torno de 95, 96 milhões de barris por dia, e você transaciona contratos na faixa de 1 bilhão de barris por dia. Portanto, você tem aí 10 vezes mais barris negociados do que barris, de fato, consumidos. Então, você tem uma financiarização. O papel do capital financeiro cresce enormemente nesse período, mas a partir de 2008, o mundo entra numa crise do sistema financeiro. A partir da crise de 2008 do Lehman Brothers, o mundo redefine várias questões, e você tem, então, nesse período pós-2008, uma redefinição dos Estados Unidos correndo atrás do crescimento chinês. E os Estados Unidos, que já tinha criado a quarta frota, que começa a olhar para o Brasil de outra maneira, na questão do petróleo, diz, olha, esse governo não pode continuar, e essa Petrobras não pode continuar, e essa engenharia brasileira não pode continuar. Essas três coisas têm que ser desmontadas. Essas três coisas têm que ser destruídas. Essas três coisas têm que ser arrasadas. E essa é a política que eles fazem. E a partir de 2013, com aquelas manifestações que começam com boas intenções de melhoria das condições de vida do nosso povo, rapidamente se transformam em manifestações conservadoras, que culminam com o golpe de 2016 e com a destruição que o país vive nos últimos 6 anos, especialmente pós-2018, onde eles conseguem destruir a Petrobras, eles conseguem desmontar a engenharia brasileira e eles conseguem tornar o Brasil absolutamente irrelevante na geopolítica mundial. Esse é o fato, essa é a história dos 20 anos
do século XXI, onde Petrobras e petróleo e gás desempenham papéis-chave da estratégia de expansão nacional. O que é que acontece com a reação? O povo brasileiro não é um povo pacífico, por mais que se diga que seja. A nossa história mostra várias revoltas, várias manifestações. Nem sempre chegando no momento crítico a manifestação popular ser determinante, mas fundamental para criar as condições de mudanças. Mesmo que sejam mudanças do estilo perde-se os anéis para não perder os dedos. Mas o fato é que, na história recente do Brasil, eu queria lembrar momentos em que nós tivemos ascenso do movimento de rua, ascenso do movimento de protestos sociais, ascenso das nossas movimentações e pressão dos movimentos sociais para mudanças. Mas também nós tivemos momentos em que a sociedade escolheu processos eleitorais sem negar os movimentos sociais. Eu lembro aqui, essencialmente, o ano de 1974, que nós estávamos em plena ditadura militar, com os partidos no Brasil, o partido do Sim e o partido do Sim Senhor, que era a Arena e MDB, e que o povo, em 74, deu uma arrasadora vitória para o MDB. Não tinham manifestações de rua. Havia silêncio. Mas o povo deu a resposta na rua. O povo optou por uma resposta na rua. Eu acho que nós estamos vivendo, em 22, uma conjuntura semelhante ao que nós tivemos em 74. O povo optou. Porque nós, em 2021, nós tivemos 2020, 2019, 2020, nós tivemos grandes manifestações no Brasil. Tivemos grandes mobilizações de greve geral, tivemos grandes manifestações de rua, tivemos grandes manifestações do movimento social. O movimento social continua forte. A Petrobras fez greves importantes em pleno governo de Bolsonaro. Mas, recentemente, mesmo que as manifestações não tenham sido grandes, a repercussão delas tem sido pequena. Porque eu acho que, implicitamente, o povo disse, olha, eu vou dar o troco na urna. E por isso que, provavelmente, nós vamos ter a solução desse problema ainda no primeiro turno, com o retorno do Lula à presidência. E essa é uma opção do povo, que está fazendo isso não por causa só de Lula. É claro que o Lula tem um papel importante. Mas está fazendo isso porque tem memória do legado que foi feito durante o governo Lula. Mesmo que essa memória tenha sido destroçada do ponto de vista da mídia, com aquele tubulão que a Globo botava todo dia, aquele tubulão enferrujado saindo de dinheiro para caracterizar a Petrobras como um ângulo de corrupção. Mesmo que essa campanha midiática tenha sido profunda, e mesmo que alguns de nós tenham até entrado na onda de que a corrupção era o dominante, quando a corrupção sempre foi uma pequena parcela do funcionamento da Petrobras, o fato é que as pessoas têm memória real e agora estão dizendo que esse governo não dá para continuar. Então, eu acho que nós teremos, pelo menos no curtíssimo prazo, uma resposta eleitoral. Porém, isso vai explodir com demandas sociais em janeiro, no novo governo. Então, o novo governo vai enfrentar uma situação pior do que o Bolsonaro vai enfrentar em termos de demandas sociais, porque o povo vai para a rua querer mais. Eu quero é mais e tem direito a querer mais. E é isso que nós vamos ter que enfrentar, portanto, para reconstruir a Petrobras, para reconstruir o Brasil, nós vamos ter que levar em conta que 33 milhões de pessoas passam fome e 14 milhões entraram nessa situação de passar fome nos últimos 2 anos. E essa é a principal resposta que nós temos que dar.
Mas, com certeza, o povo brasileiro vai retomar isso e vai reconstruir esse país, esse projeto de soberania nacional. É isso aí. Obrigado.